Então, esse é o nosso sisteminha, certo? Então vamos partir aqui do método que eu comentei agora, certo? Não vai ser sempre o caso da gente conseguir fazer isso, ok? Às vezes não vai ter como. E daí a gente vai estudar métodos um pouco mais sofisticados para resolver. Mas aqui, ó, de 1, a gente tira que, bom, x2 vai ser igual a... A gente vai dividir isso aqui por 2, certo? Então vai ficar x1, duas linhas sobre 2, mais 3 meios de x1. Por 1 a gente tirou isso aqui. E agora a gente percebe que se a gente substituir essa expressão para x2 na segunda equação, a gente vai obter uma equação diferencial que depende só de x1. Como fica isso? A gente vai trocar o x2 aqui, então vai ficar x1 duas linhas sobre 2 mais 3 meios x1 duas linhas, certo? Vamos só avaliar esse resultado aqui. Isso vai ser x1 na 4, certo? Deriva duas vezes a segunda derivada sobre 2, mais 3 meios de x1 segunda derivada, que vai ser igual, desse lado direito agora, a 2x1 menos 3x2, que é justamente essa expressão daqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3x1 duas linhas sobre 2 menos 9 sobre 2 que multiplica x1. A gente substituiu o x2 por esse resultado aqui. E agora, só ajeitando essa equação aqui, a gente vê que, bom, vai ser... Eu posso multiplicar tudo por 2 aqui, então a gente vai ficar com x1 na 4 mais 3 menos 3 aqui, então vai ficar mais 6 x1 duas linhas, mais 3 menos 3, e aqui a gente vai ficar com 4x1, vai ficar menos 4x1 mais 9, certo? Então vai dar mais 5x1, isso igual a 0, certo? Então essa aqui agora é uma equação de quarta ordem, por isso a gente está estudando equações de ordem mais alta, porque em geral nesses sistemas aqui faz sentido, certo? Porque a gente tem duas grandezas aqui, cada uma tem uma equação de segunda ordem que relaciona uma com a outra, então a gente pode pensar que se houver uma forma de isolar uma variável em relação à outra, quando a gente substituir numa expressão ou na outra, a gente vai ter essa segunda derivada mais duas vezes. Então vai ficar uma quarta derivada ali, e que é exatamente o que aconteceu aqui, certo? Então, resolvendo essa equação aqui, o que a gente acha? Bom, isso é uma equação com coeficientes constantes, tá? Então o x1 vai ser igual a e na lambda t. A gente vai obter um polinômio característico, lambda na 4, mais 6 lambda quadrado, mais 5, igual a 0. Isso é uma equação biquadrada, certo? A gente pode, se quiser, definir um alfa igual a lambda ao quadrado. Dessa forma a gente vai ter que ser alfa ao quadrado, mais 6 alfa mais 5. E a gente resolve para alfa. Então, bom, o alfa vai ser menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes a. 36 menos 20 dá 16, a raiz de 16 é 4. Então fica 6 mais ou menos 4 sobre 2. O primeiro alfa vai ser menos 6 mais 4, que é menos 2, sobre 2 vai dar menos 1. Depois menos 6 menos 4, que é menos 10, sobre 2, que é menos 5, certo? Então o que acontece aqui? O alfa 1 é menos 1 e o alfa 2 é menos 5. Só que isso daqui
bom, isso vai ser igual a alguns lambdas ao quadrado, certo? A nossa suposição ali. A gente vai obter, então, no fim dessa história aqui, 4 lambdas diferentes. Tá? O lambda 1 vai ser a raiz de menos 1 positiva, certo? Que vai ser i, né? O outro lambda vai ser menos i. O lambda 3 vai ser raiz de 5i. E o lambda 4 vai ser menos raiz de 5 vezes i. E a gente sabe que quando obtém raízes complexas desse jeito aqui, nesse caso puramente imaginárias, a gente vai ter uma solução geral, certo? Da forma de senos e cossenos, né? Como fica aqui, o nosso x1 de t vai ser igual a o quê? Vai ser um c1 cosseno do coeficiente que acompanha o i aqui, vezes t. Então, C1 cosseno t mais C2 seno t, isso abrange as primeiras duas variáveis, mais o C3 cosseno de raiz de 5t mais C4 seno raiz de 5t. E essa daqui é a nossa solução geral pro x1, certo? Então, a gente tem que observar uma coisa aqui. A gente tem duas grandezas, as duas com a segunda derivada ali, então a gente vai precisar de 4 condições iniciais que são naturais aqui, certo? O x1 zero, ou seja, a posição no zero, o x2 zero também, e as velocidades, x1' e x2' em zero. Tá? Então a gente tem 4 constantes, então a gente precisa achar o x2 de forma a não introduzir nenhuma constante nova aqui, porque a gente só tem 4 condições iniciais, então só pode ter 4 graus de liberdade, não pode ter mais do que isso, senão a gente não consegue resolver. Então, um jeito direto de resolver isso é, como a gente sabe o x1 e a gente sabe uma expressão para o x2 que a gente tem aqui, então se a gente derivar o x1 dessa forma e somar com esse outro número vezes o x1, a gente vai obter a expressão para o x2 em função dos coeficientes daqui. Então, para fazer isso aqui é relativamente simples, certo? A gente pode pegar então aquela primeira equação e simplesmente fazer uma substituição, certo? Por essa daqui, a gente vai ter que o x2 vai ser o quê? 1/2 vezes a segunda derivada desse resultado daqui, que vai ser o quê? Bom, segunda derivada disso vai ficar menos C1 cosseno de t menos C2 seno de t menos C3 vezes 5 cosseno de raiz de 5t menos C4 vezes 5 vezes o seno da raiz de 5 vezes t, certo? E a gente vai somar isso com 3/2 desse mesmo resultado. Então, 3/2 de C1 cosseno t mais C2 seno de t mais C3 cosseno da raiz de 5t mais C4 seno da raiz de 5t. Ok? Então, olhem só. A gente vai ter esses termos bem parecidos, certo? A gente vai ter aqui menos 1/2 mais 3/2 vezes C1 cosseno t. Então, 3/2 menos 1/2 vai dar 2/2, que é 1, certo? Então, vai ser simplesmente C1 cosseno t. Agora, mesmo caso para o C2, então vai ficar C2 seno t. Agora, para esse outro cara daqui, vai ficar menos 5/2 mais 3/2.
Então, menos 5 meios mais 3 meios vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então vai ficar menos C3 cosseno raiz de 5t. E o último termo vai ser o quê? Menos 5 sobre 2 mais 3 sobre 2, que é a mesma coisa do que antes. Então vai ficar menos C4 seno raiz de 5t. Então olhem só onde a gente chegou. A gente chegou nessas duas soluções daqui, certo? A gente chegou que o x2 era isso aqui e por essa equação a gente chegou que o x1 vale isso daqui, certo? Então, o importante é o seguinte, a gente não introduziu nenhuma constante nova, certo? A gente está tudo em função de C1 até C4 e uma coisa interessante a observar é o seguinte, certo? A gente ainda não estudou as funções periódicas, a gente vai estudar isso logo logo, só que olhando aqui, ó, a gente tem como dizer que nunca vai existir um ponto onde essas duas funções e essas duas funções vão se repetir a partir dele, certo? Esses períodos aqui eles não batem entre si, ok? Apesar de essas duas serem periódicas e essas duas serem periódicas, as duas juntas, somadas ali, não vão ser periódicas, certo? Então olha só, o que a gente pode observar é o seguinte, se as nossas condições iniciais nos derem as informações que, por exemplo, o C3 e o C4 são iguais a zero, a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar que o x1 vai ser C1 cosseno t mais C2 seno t e o x2 também vai ser a mesma coisa, cosseno t mais o C2 seno t. Então olhem só, no caso dessas duas constantes serem zero, a gente vai chegar que o x1 e o x2 se movem da mesma forma, certo? Os dois vão realizar um movimento periódico, porque a gente estudou que isso aqui é uma senoide no tempo, certo? E eles vão se mover de forma igual. Então naquele carrinho que a gente tinha antes, aquela mola do meio nunca vai ser puxada, entende? A gente vai ter só as molas de volta ali sendo puxadas, mas os dois vão se mover juntos, os dois carrinhos. E o período dessa digamos, o momento, o tempo que tem que passar até que o movimento se repita vai ser esse coeficiente que acompanha aqui, certo? É o que a gente chama de frequência angular, que a gente vai estudar também, e ele é 2 vezes π sobre o período, certo? Então o período aqui é 2π sobre o ômega, que é 1, que é simplesmente 2π. Então a cada 2π segundos ou horas, dependendo da unidade ali, esse movimento se repete, certo? E agora, vamos supor que o C1 é igual ao C2 e ambos são zero. Então aqui a gente vai chegar que o x1 vai ser menos C3 cosseno raiz de 5t menos C4 seno raiz de 5t, mas o x2 vai ser exatamente o negativo do x1. Então o que vai acontecer aqui? Nesse caso, isso também vai ser periódico, certo? O período, para a gente olhar aqui, vai ser 2π sobre raiz de 5, que é esse coeficiente daqui, e não sei que diabos de número é esse, mas a cada t segundos, onde t é isso aqui, ou horas, esse movimento vai se repetir. Só que como o x1 é o negativo do x2, o que acontece é que esses dois caras aqui vão se movimentar de forma simétrica em relação ao outro, só que não vai ser como antes, que eles acompanhavam ao outro. Esses aqui vão ir para cada direção e voltar, certo? Então esse aqui é o movimento. E, em geral, certo, o x1 e o x2 não vão ser com o C3 e C4 igual a zero ou sem o C2 igual a zero. Eles vão ser uma combinação desses dois caras aqui. Então,
só para a gente dar uma palhinha do que a gente vai estudar sobre equações, sobre funções periódicas, certo? Bom, como o período disso aqui é t, a gente sabe que a frequência é o inverso do período, tá? Então vai ser raiz de 5 sobre 2π, e aqui a frequência vai ser 1 sobre 2π. A gente vê que este movimento daqui, ele não é composto por uma frequência apenas. Ele é composto de duas frequências. Que frequências são essas? 1 sobre 2π e raiz de 5 sobre 2π, certo? Então, assim, em geral, isso aqui não vai ser periódico, certo? Por causa dessa questão que a gente vai discutir nas aulas que vão se seguir. Mas, aqui a gente tem a superposição de duas frequências, tá? Elas não são múltiplas uma da outra, ok? Múltiplo inteiro. E mais pra frente a gente vai ver que, na verdade, existem certos tipos de funções ali, soluções de equações diferenciais que vão precisar de infinitas frequências diferentes que a gente vai somar, e essas frequências vão ser múltiplas inteiras umas das outras, certo? A gente vai estudar isso quando ver séries de Fourier, logo, certo? Então, essa aqui é a nossa solução para o sistema de equações diferenciais, e na próxima aula a gente vai ver como é que a gente resolve sistemas um pouco mais complexos do que esse e como é que a gente pode prosseguir, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Na descrição do vídeo a gente vai ter uma lista de exercícios logo, e a gente vai disponibilizar a resolução da lista passada também logo, certo? Então é isso, bons estudos, até mais!